A nova ordem mundial é uma teoria da conspiração que afirma a existência de um suposto plano projetado para impor um governo único, coletivista, burocrático e controlado por setores elitistas e plutocráticos, etc., em nível mundial. 1. A teoria defende que tanto os eventos que são percebidos como significativos como os grupos que os provocam estariam sob controle de um grupo poderoso, um grupo pequeno, sigiloso e com grande poder, com objetivos maléficos para a maioria da população. 2. Essa teoria conspiratória afirma que um pequeno grupo internacional de elites controla e manipula os governos, a indústria e os meios de comunicação em todo o mundo. A principal ferramenta que eles usam para dominar as nações são as sociedades secretas e o sistema de banco central. São apontados como financiadores e provocadores da maior parte das guerras dos últimos 200 anos, principalmente através da realização de operação de bandeira falsa para manipular a opinião pública em apoiá-los, e eles têm controle sobre a economia mundial, provocando deliberadamente a inflação e depressões em seu próprio benefício. As sociedades secretas que trabalham para a nova ordem mundial seriam colocadas em posições-chave no governo, nos meios de comunicações e na indústria. As pessoas por trás da nova ordem mundial seriam banqueiros internacionais, especialmente os proprietários dos bancos centrais controlados por interesses privados como a Reserva Federal do ZEUA, Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu e outros bancos centrais. A nova ordem mundial também teria criado organizações supranacionais como a Council on Foreign Relations, Comissão Trilateral, Clube de Bilderberg, União Europeia, as Nações Unidas, o Comunismo Internacional, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e com a proposta de União Norte-Americana. 3. O termo Nova Ordem Mundial ganhou popularidade após ter sido utilizado pela primeira vez no início da década de 1990 pelo presidente George H. W. Bush, quando este se referiu ao sonho de uma nova ordem mundial em seu discurso ao Congresso dos Estados Unidos realizado em 11 de setembro de 1990, 11 anos antes dos ataques terroristas contra o World Trade Center e contra o Pentágono, em 11 de setembro de 2001. Esse conceito de governo sombra existe desde antes de 1990 e se iniciou com os mesmos grupos de pessoas que, entre outras coisas, criaram o Federal Reserve Act, 1913, apoiaram a Revolução Bolchevique, 1917, e financiaram a ascensão do Partido Nazista na Alemanha, a fim de criar um governo mundial centralizado em sua própria agenda. 4. O Banco Mundial e os bancos centrais nacionais são acusados de serem os instrumentos da nova ordem mundial. As guerras geram enormes lucros para os bancos centrais e a indústria de armamento, porque as despesas públicas, ou seja, empréstimos a juros a partir dos bancos centrais controlados por eles, aumentam drasticamente em tempos de guerra, aumentando as dívidas, dependência, do governo com eles, além do que seria também uma forma eficaz de reduzir a população mundial. Na medicina, a supressão de curas de doenças tem como objetivo reduzir a longevidade da população e cortar os custos com a previdência social, além de aumentar os lucros das empresas farmacêuticas. Os grupos terroristas seriam ferramentas usadas por eles para disseminar o medo na população, uma desculpa para reduzir os direitos civis e impor um governo fascista.